Crimes na rua Ramiro Barcelos. Medo e violência são recorrentes. Faculdade de Farmácia oferece exame Papa Nicolau ao público. URGS cria comissão para estudar a implantação da acreditação da extensão até 2021. Clínica de Psicose da URGS. O número de suicídios cresceu nos últimos 45 anos. O Jornal do Campus começa já. Boa noite. A sensação de segurança não é novidade no campo saúde da URGS. Os dados mostram que o número de registros criminais na rua Ramiro Barcelos diminuiu, mas a rotina de medo e violência permanece. Em 2017 foi criado um grupo no Facebook chamado Crimes na Ramiro, em que os membros podem relatar casos de assalto. A adesão ao grupo foi quase imediata. Em 5 dias já possuía 2.000 membros. Um mês depois foi realizada uma Assembleia Geral para discutir a segurança no local, com a presença da Brigada e da PTC. 2 anos após as movimentações, a população da região continua com medo e os relatos ainda são comuns. As paradas de ônibus costumam ser os lugares de maior perigo, e além da violência física, o psicológico também fica abalado, fazendo com que se instale em um ambiente de tensão e de medo. A segurança não está boa, né? Não tem nenhuma... Raramente a gente vê, na verdade, um carro de polícia passando ali, né? E esse carro de polícia, quando passa, às vezes passa nos horários do intervalo, às vezes no meio da aula, né? Não passa nos horários de entrada, intervalo e saída dos alunos, que eu acho que é o que seria ideal. Toda vez que eu pego o Ramiro, ou eu venho ali da Oswaldo Aranha, entro pela medicina e entro pela clínicas, porque eu não gosto de passar ali de manhã na Ramiro, por esse fato de assalto, e não me sinto segura. Segundo dados do 9º Batalhão da Brigada Militar responsável pela área, durante todo o ano de 2018, 453 crimes foram registrados na rua Ramiro Barcelos, a principal avenida que divide o campo saúde. Isso inclui roubo, furto de carro, lesão corporal e até homicídio. Nesse primeiro trimestre de 2019, 92 boletins de ocorrência foram registrados até o momento, uma queda de 11,5% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, mas na prática a situação é diferente. E a gente foi abordada praticamente ali na esquina do RU e foi bem traumático, a gente não percebeu. Eu, particularmente, não percebi nada quando eu vi os rapazes já se aproximaram e nos meio que colocaram contra a parede. Eles estavam em 3 e nós, 2 gurias, a gente ficou tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer? E quando eles nos abordaram, já chegaram pedindo, não reage, não corre, entrega tudo. Para dar prioridade a certas ruas ou bairros, toda semana o batalhão analisa os registros de cada área com maior incidência de delitos, chamado de mapa termal do crime. Com base nos dados desse mapa, as regiões com maior número de crimes recebem reforço. Por isso é importante fazer o registro policial. Basicamente, trabalhamos com estudos para poder centralizar o nosso efetivo em determinados pontos. Obviamente que o ideal seria que tivéssemos ali um policial em cada quarteirão. Isso não é só um desejo da comunidade, como também é nosso, gestores. Entretanto, nós trabalhamos com os recursos que nós dispomos. E os nossos recursos não são os ideais. Os nossos recursos têm as limitações. Os alunos sempre buscam se avisar em grupos de WhatsApp quando acontece ou notificam no Facebook, como somos todos amigos, né, uma rede. Mas também falam muito sobre passar por dentro dos campos, porque é mais seguro, tem mais movimento, tem às vezes mais iluminação, mas ainda é complicado. Para registrar um crime, basta ir em um dos quartéis da Brigada ou em qualquer delegacia de polícia. O posto da Brigada Militar mais próximo do Campo Saúde fica no Parque Farroupilha, na esquina da Avenida Oswaldo Aranha com a Rua José Bonifácio. Também é possível denunciar virtualmente pelo site Delegacia Online RS. Em 2016, a verba do governo federal destinada ao pagamento de vigilantes da universidade foi reduzida em 18 milhões de reais. O número de terceirizados diminuiu 25%, passando de 2.255 para 1.685 no final do ano passado. A conta de luz da URGS está mais uma vez atrasada. Desde o governo Temer, é a 3ª vez que isso acontece. De R$ 1.990.000, a universidade só conseguiu pagar 154 mil. Segundo a URGS, não há previsão para a quitação da dívida, porque a universidade aguarda a verba do Ministério da Educação, que anunciou um corte de 30%
do dinheiro destinado a instituições de ensino superior no início de abril. O Campus Saúde aderiu ao 2º Dia Nacional de Mobilização em Defesa da Educação. Ao longo da manhã, os diretórios acadêmicos organizaram oficinas de cartazes e panfletagem. Às 5 da tarde, uma passeata saiu do Instituto de Psicologia em direção à Esquina Democrática. Protestos estão sendo organizados por universidades de todo o país contra o corte de gastos promovido pelo governo Bolsonaro. E a eleição do DCE acontece entre hoje e amanhã em toda a universidade. Estamos ao vivo com a repórter Camille Belmonte, da votação na Fabico. Boa noite, Mariana. Começou hoje e vai até amanhã, às 22 horas, a eleição do Diretório Central de Estudantes. Por toda a universidade, urnas como essa vão estar distribuídas para os alunos depositarem seus votos. No campus aqui da Saúde, as urnas são distribuídas no prédio da Fabico, da enfermagem, da farmácia, da odontologia, da psicologia e da medicina. Ao todo são 4 chapas para votação e para os alunos da graduação votarem é necessário apenas qualquer documento com foto. A gente vai falar aqui com a mesária, tá acontecendo a votação, o pessoal está levando o documento para votar. Aqui vou falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que está sendo o dia de votação hoje? Está sendo bem movimentado, agora a gente já passou de mais de 170 votos. A urna demorou um pouquinho para abrir, mas a votação está muito boa. E as expectativas são grandes que os alunos venham exercer o seu direito de votar para escolher um DCE que represente e que esteja à frente das lutas, né? Quantas pessoas já votaram hoje? Hoje, mais de 170 pessoas. Tá bom, muito obrigada. Camille Belmonte para o Jornal do Campus. No próximo bloco, a comissão criada para implantar a acreditação da extensão em toda a universidade. A URGS abriu processo de concurso público para servidores técnicos administrativos com níveis técnico, médio e superior. As inscrições começam no dia 17 de junho e a prova tem previsão de acontecer no dia 18 de agosto. A URGS formou hoje uma comissão para estudar a implementação da acreditação da extensão em todos os cursos de graduação até 2021, de acordo com a decisão do Conselho Nacional de Educação. A Resolução 12.7 do Plano Nacional de Educação estabelece que no mínimo 10% dos créditos de graduação sejam cumpridos em atividades de extensão. Na prática, até 2021, todos os estudantes brasileiros que ingressarem no ensino superior devem participar de programas ou projetos de extensão. A comissão tem a finalidade de definir uma regra geral que sirva para todos os cursos. A partir daí, cada curso vai definir, dentro de suas especificidades, quais atividades podem ser utilizadas como extensão. Como é que isso vai ser? Se isso vai ser uma parte de uma disciplina, isso é que a gente está tratando e que cada curso depois com essas possibilidades vai poder moldar. Mas a mensagem de fundo é o estudante protagonista da sua formação enquanto extensão, em contato com a comunidade dos seus diversos anos. A acreditação da extensão está prevista no Plano Nacional de Educação como uma estratégia para reduzir a evasão na graduação. O governo acredita que a prática junto à comunidade colabore para que o estudante tenha certeza se está gostando do curso escolhido. A gente percebe como um espaço bastante rico de aprendizado também para os alunos. A gente vem acompanhando isso já ao longo dos anos e muitas pessoas que se formaram aqui depois trabalharam com isso, né, como profissionais, então a gente vai formando uma rede mesmo de colegas. Eu fiz essa semana visita a assentamentos em Nova Santa Rita, então eu descobri coisas que eu nem imaginava que tem aqui dentro da universidade e tá me enriquecendo tanto profissionalmente quanto socialmente. A questão é saber se vão ter atividades suficientes para abarcar os quesitos técnicos de todos os cursos. Para isso, os cursos devem ofertar novas atividades. Quem fica a cargo disso são os servidores da URGS, tanto docentes quanto técnicos. A extensão pode ocorrer de diversas formas: cursos, eventos, feiras, projetos contínuos de atendimento ao público. O que todas têm em comum, a proposta de desenvolver mutuamente universidade e sociedade. Os setores sociais que participam dessa parceria percebem a importância desta troca. Na medida que a universidade tem vínculo com os movimentos sociais,
con trabajadores, está cumpliendo a función social da própria universidade, que é compartilhar, fazer uma mediação do conhecimento para com a sociedade. Quando a cultura popular ela entra para dentro da academia e consegue estar demonstrando realmente a sua realidade, fica um pouco mais favorável para que essa notícia seja dada de uma maneira nas quais os protagonistas informem, né, aquele universo que está sendo tratado. Enquanto a comissão define como será a acreditação da extensão, o que se sabe é que vai haver um impacto não só na formação do estudante, mas na sociedade. A extensão é uma boa forma também de levar, né, para a sociedade, através da troca de saberes, o que se faz na universidade. E trazer para a universidade o que é preciso fazer mais, né, ou o que é preciso colocar os olhos, colocar uma lupa naquilo que a gente ainda não sabia que tinha que colocar, em função do conhecimento mais próximo da demanda que existe aí na comunidade à nossa volta. Então, acho que isso é uma via de mão dupla. Alguns cursos do Campus Saúde já foram contratados pela comissão e suas características estão sendo consideradas pelo grupo, que pretende anunciar o parecer no início do segundo semestre. Inicia hoje a campanha de vacinação contra a gripe para servidores da URGS. A medida atende calendário e critérios do Ministério da Saúde. Podem se vacinar servidores com mais de 60 anos, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, professores, trabalhadores da saúde e pessoas com condições clínicas especiais. A vacinação ocorre nos departamentos de atenção à saúde do Campus Saúde e do Campus do Vale. Pesquisadoras da Faculdade de Farmácia da URGS criaram um projeto de extensão chamado Saúde da Mulher. Nele, elas realizam exames preventivos e micológicos para detectar doenças no trato genital feminino. O exame preventivo, também conhecido como Papa Nicolau, é essencial para a saúde feminina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ele deve ser feito a partir do início da vida sexual da mulher. Ele detecta vários tipos de infecções, como a candidíase. Elas podem causar sintomas como corrimento, desconforto e até mesmo sangue nas secreções. Além disso, o Papa Nicolau é realizado para detectar, de maneira precoce, lesões ou alterações do tecido uterino que indiquem a presença do HPV, o papiloma vírus humano, que é o agente principal do câncer do colo de útero. Esse exame ele detecta agentes inflamatórios do trato genital feminino, como Gardnerella vaginalis, Cândida albicans, Cândida glabrata, vários tipos de Cândida. Detecta agentes bacteriológicos, como através de um Gram, que pode ser realizado também, né? Gram negativos ou Gram positivos. E o famoso HPV, né? Que todo mundo popularmente conhece, o papilomavírus humano, que é o agente principal, né? Que causa o câncer do colo do útero em quase 99,8% dos casos. E, é claro, depende dos tipos. Nem todos os tipos de HPV causam câncer, mas alguns tipos, né, podem causar alterações citológicas mais graves, assim, mais urgentes, que devem ser detectadas, né, precocemente. Então, ele é um exame importante que deve ser realizado, porque detecta precocemente algumas alterações, evitando, assim, a evolução do carcinoma escamoso ou carcinoma glandular do colo do útero. O Papa Nicolau deve ser realizado uma vez no ano, para que, se houver infecção com algum destes agentes, a descoberta não seja tardia. Caso os exames tenham resultado negativo para as doenças 3 vezes consecutivas, eles podem ser realizados com um tempo mais espaçado, de no máximo 3 em 3 anos. Os exames micológico e preventivo, que detectam câncer, HPV e agentes microbiológicos do trato vaginal feminino, são realizados no Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da URGS, no Campus Saúde. Os exames são coletados de segunda a quinta-feira, em horários diversos. A gente sempre faz uma pesquisa, antes a gente conversa com elas, explica como vai ser, tenta deixar a paciente sempre o mais segura ali dentro. O exame é gratuito na universidade. Além disso, o processo é simples, rápido e não causador. As estudantes de farmácia que realizam a coleta e avaliam o material são instruídas para agir com todo cuidado e competência, evitando que a experiência se torne incômoda ou vergonhosa de qualquer forma. Apesar disso, ele ainda é pouco procurado pelas mulheres.
Foi isso que motivou a criação do projeto na universidade. Por incrível que pareça, aos 70 anos eu encontrei mulheres fazendo esse exame pela primeira vez. E isso me causou surpresa, né? Porque ele é um exame barato, né? Quer dizer, é dado de graça, né? Ele não causa tanto incômodo, talvez, claro, a mulher tem que se despir, talvez um pouco de vergonha, não sei se é esse o caso. Uma educação para a saúde, né? Mais eficaz em bairros, em vilas, isso possa, então, melhorar o acesso. Quem se vacinou contra o HPV também deve fazer o exame preventivo. A vacina, apesar de eficaz, só protege contra 2 dos cerca de 300 tipos de papiloma vírus humano. Além disso, o Papa Nicolau detecta outros agentes, sexualmente transmissíveis ou não, como a candidíase. Ela é detectada com um exame micológico, que coleta a secreção no mesmo momento em que o exame preventivo é realizado. A partir daí, se faz o procedimento de diagnóstico de fungos, diferente do Papa Nicolau. A mulher, em algum momento na sua vida, por uma leve deficiência, tipo menstruação, coisa assim, pode perder um pouco as suas defesas imunológicas e a cândida se aproveita desse momento. No momento que a cândida se torna patogênica, ela causa um desconforto muito forte na mulher. Existem mais de 25 espécies de candidíase. Por isso, é importante fazer o exame para identificar e tratar o problema com os medicamentos específicos para aquele tipo. Caso a doença seja tratada de maneira errada, a paciente pode até mesmo criar resistência aos medicamentos e enfrentar um problema maior. Isso é explicado detalhadamente pelas bolsistas que se envolveram no projeto Saúde da Mulher. A gente faz uma pequena entrevista antes, onde as mulheres preenchem uma ficha ali com dados importantes, dados epidemiológicos. A gente conversa com elas, pergunta se tem alguma dúvida, geralmente elas têm, até porque o contato com outra estudante, né, facilita a comunicação de certas doenças, certas DSTs, algumas dúvidas que elas têm. Ainda nesta edição, veja como a Clínica de Psicose da URGS trabalha para valorizar a saúde mental da comunidade. As obras de ampliação do Hospital de Clínicas chegaram hoje a 95% de execução. A reforma inclui a construção dos anexos 1 e 2, a triplicação do espaço de emergência e o aumento de 54 para 110 do número de leitos do Centro de Tratamento Intensivo. A previsão é de conclusão em julho de 2019. O Hospital de Clínicas prorrogou até o dia 5 de julho as inscrições para mestrado profissional em pesquisa clínica. Serão oferecidas 30 vagas destinadas a profissionais com nível superior completo e qualquer área do conhecimento, conforme disponibilidade de orientadores do programa. As aulas iniciam no dia 9 de agosto. A implementação de ações afirmativas em programas de pós-graduação ainda é recente. Foi em 2017 que aos poucos os cursos foram adotando essa medida e candidatos autodeclarados negros, indígenas, transexuais e travestis, quilombolas e pessoas com deficiência adquiriram o direito a essas cotas. É um avanço para os movimentos sociais essa conquista, pois diversificar o quadro de pessoas na universidade é importante para que condiga com a realidade da sociedade. O DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da URGS, traz a diversidade como temática. Embora representem 52,9% do total da população brasileira, apenas 28,9% dos estudantes da pós-graduação são negros, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A ascensão de pessoas negras na vida acadêmica ainda é difícil. Portanto, as cotas vieram com uma alternativa para que mais negros entrem em mestrados e doutorados. Para o DEDES, que é um departamento que historicamente luta pela inclusão, pela diversidade na educação, as ações afirmativas na pós é um passo a mais, né, nas conquistas dos movimentos sociais, do movimento estudantil para as cotas na universidade, que iniciou lá em 2007, com discussões, com disputas, né, no campo político, para que os alunos pudessem ingressar na graduação da URGS. A importância ela se dá de diversos aspectos, mas o principal deles para mim é uma medida de combate ao racismo, no sentido que vai oportunizar que muitas pessoas negras e brancas tenham contato minimamente horizontal pela primeira vez, além de inserir
pessoas negras em diversos meios de produção de trabalho, de produção de conhecimento, que até então a gente não tinha na sociedade. Formar um corpo de docentes negros é uma preocupação eminente, já que representam apenas 16% da universidade. Colocar mais professores negros universitários pode fazer com que os alunos aprendam mais sobre a temática do movimento negro. Eu entrei na URGS em 2009 e, além de mim, tinha mais 2 colegas negras. E aí esse é um processo que acontece quase que instintivamente da gente ir se juntar, às vezes nem se conhecer, mas já procurar um ajuda do outro. Mas esse é o número que vem aumentando, sem dúvida nenhuma, cada vez mais pessoas negras estão presentes na universidade, mas a grande questão que fica é a permanência dessas pessoas, né? Só o ingresso não é o suficiente. Junto com o ingresso existe toda uma forma de pensar, uma forma de produção de conhecimento aqui dentro, que é um desafio para a universidade e para quem está ingressando também. É como a gente diz, assim, são conquistas, né? São passos, né? Tu não consegue fazer grandes transformações com a graduação, só com cotas na graduação ou só com cotas na pós-graduação. Tu consegue galgar espaços que antes não eram acessíveis à população negra e indígena, né? Então tu tá dando ferramentas, tu tá instrumentalizando, tu tá criando um corpo crítico de pessoas que vão poder ocupar espaços de poder, espaços de gestão, espaços de formulação de políticas públicas. Ainda enxergamos um número pequeno de pessoas negras na universidade, tanto na graduação como no mestrado e doutorado. É necessário prestar atenção nas necessidades deste grupo e mudar essa situação. A Clínica da Psicose da URGS atende pessoas que estão passando por problemas psicológicos. É um serviço acessível, localizado no Campus Saúde, que pode ajudar pessoas em momentos de crise. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de suicídios cresceu 60% nos últimos 45 anos. Pessoas com esquizofrenia e outras psicoses são mais vulneráveis. A Clínica de Psicose da URGS oferece tratamento psicológico para pessoas que já tiveram episódios de surto psicótico. O núcleo também atende pacientes com outras condições graves, como neuroses e autismo, ou ainda os que se encontram em situação de risco, como pessoas que vêm tendo pensamentos suicidas ou cometendo autoagressão. Cerca de 100 pacientes são atendidos pelo núcleo das psicoses. A clínica atende o público interno da URGS e a população em geral. O tratamento consiste em atendimentos individuais, que geralmente acontecem uma vez por semana. O valor da consulta é combinado com a clínica e varia de acordo com as condições financeiras do paciente. O tratamento é realizado por psicólogos, assistentes sociais e fonoaudiólogos. Geralmente não há prescrição de remédios. Há também um psiquiatra na clínica, que pode eventualmente atender alguns dos pacientes. Além das consultas individuais, oficinas terapêuticas acontecem todas as semanas. Nas quintas-feiras, eles fazem receitas de culinária. Nas sessões de cerâmica, os pacientes criam esculturas com argila. Na oficina de rádio, eles apresentam o programa Café da Tarde. É claro que, no seu lugar, o zagueiro Emerson Santos jogará. O sujeito psicótico, ele consegue estar do outro lado. Ele consegue ser a pessoa que dá a notícia, ou seja, ele consegue estar num lugar de enunciação, né? E não estar no lugar de recepção de enunciações e imperativos. Os pacientes também têm contato com a arte através das sessões de escrita livre, em que fazem poemas, crônicas ou escrevem sobre qualquer assunto. Também fazem parte do tratamento as oficinas de jogos e de música. O psicólogo conta que a demanda por atendimentos tem crescido muito nos últimos anos e que esse aumento é um reflexo da sobrecarga do Sistema Único de Saúde. O tratamento da psicose é algo contínuo e que deve ser mantido durante a vida do paciente. Tive um tempo difícil na minha vida de perder meu tio, de perder meus amigos, de perder a minha avó, que não foi nada fácil para mim. Mas eu aprendi que eu tenho que levantar a cabeça e seguir a vida. E eu dou o conselho a todos. Sigam a vida. Vá em frente. Sejam felizes com as pessoas ao lado que te amam. A clínica fica na Avenida Protásio Alves, 297. Pessoas buscando tratamento devem comparecer ao processo de triagem, que acontece nas quartas-feiras. Os interessados são atendidos por ordem de chegada e passam por entrevistas iniciais. Após as entrevistas, os pacientes entram em uma fila de espera,
que dura em torno de um mês, e aguardam o contato da clínica para iniciar o tratamento. Além do núcleo da psicose, a Clínica de Psicologia da URGS possui a Clínica da Infância, a Clínica do Uso de Drogas e Questões Adolescentes e também a Gênero, que trabalha questões de gênero. Começa hoje a primeira Feira do Livro da URGS, promovida pela sua editora e pelo Clube dos Editores do Rio Grande do Sul. O evento reúne 21 editoras do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro no Campo Centro, próximo à FACED, e oferece descontos a partir de 50% para a compra de livros. A Feira do Livro é aberta ao público e fica aberta de terça a sexta-feira, das 11 da manhã às 8 da noite, e no sábado, das 8 da manhã às 2 da tarde. O Jornal do Campus fica por aqui. Boa noite.